E a diretoria do Corinthians tem que estar próximo de anunciar acordo milionário com o meia paraguaio, ou o Timão sofrerá outro transfer ban da FIFA. Dívida com o atacante Memphis, por incrível que pareça, já alcançou 23 milhões de reais. E as palavras do treinador Dorival Júnior, visando o planejamento para a próxima temporada, são bastante preocupantes. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras preocupantes do treinador Dorival Júnior visando o planejamento para 2026. Já estamos na reta final da temporada 2025, o Timão tem mais 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. E lembrando que no mês de dezembro temos decisão contra a equipe do Cruzeiro, semifinal da Copa do Brasil. Então, absolutamente que o Corinthians ainda precisa de pelo menos mais uma vitória no Brasileirão em 7 jogos para garantir a permanência na Série A do Brasileirão. Claro que a intenção é vencer o máximo possível, visando, quem sabe, uma vaga para a Libertadores da América no ano que vem pelo Brasileirão mesmo. Enquanto as últimas rodadas vão acontecer, absolutamente que na diretoria já é preciso fazer um planejamento visando a próxima temporada. E é aí que a situação preocupa. Corinthians tem transfer ban. Na questão de contratação, as coisas estão bastante complicadas. No último domingo, depois da vitória contra o Grêmio, Dorival Júnior foi tocado nesse assunto de contratações pelo fato do Corinthians estar com transfer ban, e as palavras dele são preocupantes. Vamos lá. Nós ainda não temos um norte, estamos no aguardo, na expectativa. O presidente nos garantiu que teríamos uma situação solucionada. Estamos na espera de que isso aconteça. Já começamos a programar e planejar o ano seguinte. É natural, logicamente que com limitações, podemos atacar determinadas situações e não outras, principalmente no sentido de contratações. Então, pelas palavras do Dorival Júnior, o assunto contratação, reforços, ainda não existe um norte e absolutamente que a situação é bastante preocupante. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival Júnior é a seguinte. Primeiramente, o presidente prometeu a ele que iria resolver essa questão, mas sinceramente parece que isso está longe de ser resolvido. Por quê? Corinthians tem que se acertar com o Santos Laguna, 40 milhões pela contratação do Félix Torres, não paga, e ainda tem a questão envolvendo o Matias Rojas, que daqui a pouco eu falarei para vocês. O prazo dado pelo CAS está prestes a acabar, então o Corinthians, ao invés de pagar o que gerou o transfer ban no dia 12 de agosto, pelo menos nesse momento que eu gravei esse vídeo, Corinthians na verdade pode sofrer um outro transfer ban, uma outra condenação na FIFA. Então o presidente fala para o treinador que vai pagar, mas e aí, qual será a solução? Antecipações, o dinheiro que chegará no final do ano? Infelizmente o Corinthians precisa atrair novas receitas, fechar um novo patrocínio, de repente no espaço master da camisa ou um number rights, receber um belo adiantamento. Caso contrário, a situação para o clube ficará mais complicada. Por quê? Você precisa adiantar ou fazer novos empréstimos, aí absolutamente que a dívida vai aumentando cada vez mais. Infelizmente, como o Dorival disse, o cenário hoje é não ter um norte. E agora vamos falar sobre dívida que aumentou. É isso mesmo, mais dívida aumentando, só que dessa vez com o atacante holandês, o Memphis. O Corinthians já chega em 23 milhões de reais devendo para o jogador. O Memphis voltou a marcar depois de mais de 3 meses no último domingo, marcando um gol de pênalti, gol que garantiu a vitória do Timão sobre a equipe do Grêmio, jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após marcar esse gol, o Memphis foi na zona mista, arriscou algumas palavras em português, fez críticas, não diretamente à diretoria, reclamou da qualidade do atual elenco, e quando ele foi perguntado sobre permanecer, ele acabou despistando, não quis falar sobre o assunto se fica ou se vai embora. Jogador que tem valores exorbitantes que o clube paga a ele. O Corinthians, para se ter uma ideia,
já está chegando a 20, aliás, já chegou em 23 milhões de valores devidos ao atleta. Esse valor inclui premiações e luvas previstas no contrato do atacante, destacando que o presidente Osmar Stabile confirmou durante reunião no CORE esse valor de 23 milhões, pelo menos são essas as informações do UOL. São 5 contratos entre o jogador e o clube. Parte da dívida já havia sido renegociada em setembro, cerca de 18 milhões de reais. O acordo prevê o pagamento parcelado até fevereiro de 2026, com a última parcela tendo que ser quitada em março. Então, o Corinthians afirma que o valor total renegociado e que há diálogo constante com o jogador e seus representantes para evitar novas pendências. Então, Memphis no Corinthians vai fazendo com que a dívida entre clube e jogador vá aumentando cada vez mais. A minha opinião quanto a esses valores que o Corinthians deve ao Memphis é a seguinte: isso é um absurdo. Como que pode um clube de futebol dever 23 milhões de reais a um jogador que ainda tem contrato vigente? Sinceramente, o Corinthians deveria ter elaborado um contrato com o jogador de uma forma diferente. Questão de minutagem, tempo em campo. Não. Na verdade, o Corinthians fez um contrato com o Memphis. Se ele dá uma assistência, ele ganha. Se ele marca um gol, ele ganha. Mas o jogador não vem com salário para fazer isso? Ah, mas o Memphis é um atleta midiático da Europa. Tá, mas tudo bem, o Corinthians não tem condições de bancar esses valores. Vejam a situação financeira ao qual o clube está. Estamos falando de um jogador que ganha muito dinheiro por mês e ficou mais de 3 meses sem marcar. E quem me acompanha sabe que eu sou um dos que defendem o Memphis. Eu não estou falando aqui que deve ir embora. Eu só estou dizendo que é preciso fazer um trabalho visando atrair parcerias para ajudar a pagar os vencimentos do jogador. A Esportes da Sorte paga uma parte. Por que não poderiam se achar outras empresas que poderiam também abancar os salários do jogador? Nesse ritmo que o Corinthians está, o Memphis tem pouco mais de um ano de clube. E daqui um ano, como que estarão as coisas? Se calcularmos o que o Corinthians deve em um ano, 23, daqui um ano serão mais 23, então o Corinthians vai dever 46 milhões de reais para ele. É complicado. É muito dinheiro, uma diferença gigantesca para outros jogadores. Na minha visão, isso pode atrapalhar até o desempenho do elenco. Então é preciso rever o quanto antes possível essa questão contratual do Memphis. Ou a dívida vai aumentar cada vez mais, pelo menos na minha visão, nesse ritmo que as coisas estão indo. É um absurdo tanto dinheiro assim o Corinthians dever para um atleta e ter que ficar renegociando todas as vezes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar novamente sobre dívida. Dessa vez, o prazo está acabando para o Corinthians fechar acordo milionário com o meia paraguaio Matias Rojas. Eu vou relembrar tudo certinho para vocês. O Corinthians foi condenado pelo CAS, a Corte Arbitral do Esporte, no dia 23 de setembro, a pagar aproximadamente 41 milhões de reais ao meia paraguaio Matias Rojas. Rojas que foi embora do Corinthians em 2024, ele chegou em 2023, não recebeu nada de direitos de imagem e luvas até janeiro de 2024, e aí acabou fazendo um acordo onde a diretoria comandada pelo presidente destituído Augusto Melo, o ex-presidente Augusto Melo, acabou colocando uma cláusula que se ele não recebesse ele foi embora. Aí o Corinthians não pagou, atrasou, ele foi embora, entrou na FIFA, ganhou também no CAS, e como eu disse, a condenação saiu há 45 dias atrás. O Corinthians terá que pagar tudo do contrato dele que iria até a metade de 2027. Então, na época, no dia 23 de setembro, pelo menos foi nessa data que chegou a notícia, o tribunal estabeleceu um prazo de 45 dias para o cumprimento da decisão, período que nas minhas contas se encerra em 7 de novembro, ou seja, em apenas 3 dias. Eu estou publicando esse vídeo no dia 4 de novembro. Pelas minhas contas, o Corinthians tem até o dia 7 de novembro para
se acertar com o jogador. E até esse momento que eu gravei esse vídeo, não há informações concretas sobre avanços nas tratativas para a quitação da dívida, caso o pagamento não seja efetuado dentro do Transferban. Vale lembrar que o advogado do Rojas já declarou publicamente que o atleta não deseja prejudicar o Timão, mas reforçou que a quitação do débito ou algum acordo parcelado que seja aceito pelo jogador e seus representantes será indispensável para evitar uma nova punição na FIFA. Então, o Rafael Botelho, que é o advogado do Rojas, falou no mês passado que o jogador está aberto a negociações, mas até esse momento que eu gravei para resolver essa pendência com o meia paraguaio. A minha opinião quanto a essa dívida do Corinthians com o Rojas é a seguinte. Bom, vamos lá. Vamos fazer os cálculos. A notícia chegou da condenação no CAS no dia 23 de setembro. Então, estamos prestes a vencer o prazo de 45 dias que foi dado pelo CAS. Nas minhas contas, esse prazo vai acabar no dia 7 de novembro, na sexta-feira. Então o Corinthians tem poucos dias para anunciar, para confirmar um acordo milionário com o meia Matias Rojas. Tivemos informações que o Corinthians ofereceu para pagar R$1 milhão por mês e o jogador não aceitou, mas não sei se realmente isso aconteceu. Fato é que, na minha visão, o Corinthians vai ter que pelo menos arrumar uma boa entrada. Deve, na casa hoje de 45 milhões, eu acredito que o Corinthians terá que ter pelo menos uns 15, 20 milhões na mão para poder dar uma entrada e parcelar o restante. Isso é uma visão minha, não é nenhuma informação. Então o Corinthians corre contra o tempo para anunciar esse acordo milionário, para fechar, aliás, esse acordo milionário com o Matias Rojas, se não, além da condenação que está desde o dia 12 de agosto, que foi a condenação pela compra não paga do Félix Torres junto ao Santos Laguna, que hoje está na casa de 40 milhões, o Corinthians terá mais uma condenação e aí serão 2 transferbans, totalizando aí algo na casa de 85 milhões para pagar. Caso o Corinthians não acerte tudo isso, a partir de janeiro, começo de janeiro, abre a janela de transferências do mercado da bola 2026 e o Corinthians não terá condições, o Corinthians não poderá, aliás, contratar. Então vamos ficar acompanhando e vamos torcer para que o Corinthians consiga fechar esse acordo. Na minha visão, o Corinthians tem que estar próximo de anunciar esse acordo milionário com o meia paraguaio Matias Rojas. Vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival visando o planejamento para 2026. E a dívida do Corinthians com o Memphis, já na casa de 23 milhões de reais. E quanto ao Rojas, aproximadamente 45 milhões, poucos dias para resolver. Vocês acreditam que a diretoria do Timão está próxima de resolver essa situação e conseguir fechar acordo com o jogador e não sofrer um outro transfer ban? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!